Miséria. Muito bem. Ô miséria, coloquei o negócio no microfone, agora eu ouvi ali, José. Vamos regular aqui porque a gente vai fazer ao vivo também pelo Facebook, viu, José? A gente tem aqui agora o automático que vai assim, ó, vai lá e vem você. Cadê? Entra lá no Face lá pra gente poder ver que hoje nós vamos falar sobre assuntos interessantíssimos aqui na Triunfo FM. Deixa eu ver se eu consigo aqui, se tem aqui ao vivo. Aqui, ó, tá passando. Aí ficou legal aí. Você ficou legal aí, ó. Aí. Aqui, ó, tá passando. Tá certo. Beleza. Ao vivo na Triunfo FM com a Josi. Hoje, é só andar um pouquinho pra cá aqui que fica legal, ó. Aí. Hoje falando sobre plantas medicinais. Hoje falando pra você, minha amiga, principalmente você que tá com seu bebê de até 1 ano de idade. Isso. Pois é, vamos falar sobre as vacinas. Como é que tá a vacina aí? Pois é. E hoje nós vamos falar também sobre hemorroidas. Bom dia, Josi. Bom dia, Anderson. Bom dia, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes aqui do Rádio Triunfo. É muito bom estar aqui de volta. Eu quero iniciar amanhã mandando um abração enorme para 2 grandes amigos meus lá de Caratinga, que sempre estão ligadinhos na gente aí, né? A Cristina Zopelar e o Nico. Um beijo enorme para vocês aí. E eu quero já também começando, Anderson, pedindo voto para o nosso projeto de hortas de plantas medicinais, gente. Nós estamos concorrendo lá na Fundação Vale, no edital Reconhecer, estamos concorrendo com a nossa horta de plantas medicinais, lá em Florália. Né, um trabalho junto lá com a Vânia, com a escola da Vânia lá, que nós estamos, a Vânia até que me chamou para poder eu e Cici participarmos desse projeto, e estamos concorrendo aí, estão querendo contar com o seu voto, viu, ouvinte? É só você entrar no site da Vale, www.fundacãovale.org, edital reconhecer e irem votar. Aí você pode ir lá e votar nas hortas de plantas medicinais como opção de renda para a população do distrito de Florália, em Santa Bárbara. Então eu conto com o voto de vocês e peçam voto também para outras pessoas, para que a gente possa conseguir, né, montar lá em Florália uma horta de plantas medicinais, para a gente produzir plantas medicinais para Betim e para Ipatinga e também ter um retorno financeiro para a população de Florália. As perguntas podem ser feitas tanto pelo Facebook quanto pelo telefone 998 22 4080, 998 22 4080 ou pelo Facebook, você que está acompanhando aí. Então vamos falar agora um pouco sobre vacinação para menores de 1 ano. É extremamente importante você, mamãe de primeira viagem, e você, mamãe também, que já tem outras crianças, saber da importância da vacinação. Que a vacinação é uma das formas mais efetivas que nós temos para prevenir inúmeras doenças e também muitas vezes para interromper epidemias de algumas doenças que ocorrem, como muitas vezes cachumba, né, catapora, que ocorre em algumas cidades. E graças às campanhas de vacinação que nós temos em todo o país, nós já quase eliminamos, né, erradicamos doenças como a poliomielite, que é a paralisia infantil, a varíola e o sarampo. Então a gente tem que ficar muito atento quais vacinas são importantes para o seu filho assim que ele nasce. Então assim que nasceu, normalmente já sai do hospital vacinado contra a BCG, que é uma vacina muito importante, que toda criança tem que tomar, que tem aquela marquinha que fica, cria até aquela casquinha, né, uma feridinha tipo que cria no braço da criança, e ela é muito importante para evitar principalmente as formas graves da tuberculose, entendeu? Então nós temos que entender que a maioria das vacinas aqui, elas vão evitar as doenças graves, as formas graves das doenças, como é o caso da BCG. Então a criança já sai do hospital vacinada com BCG e com a hepatite B.
Essas duas vacinas já tem que estar ali no cartãozinho de vacina da criança. Com 2 e com 4 meses, nós temos duas doenças muito importantes. A pneumocócica, que ela vai evitar algumas otites médias causadas por estreptococcus, e a rotavírus. A rotavírus é aquela em gotinha. Muitas vezes a rotavírus, mesmo que a criança vomite, você não pode dar de novo mais gotinha, que ela já vem, como se diz, muito forte. Essa rotavírus é para evitar uma diarreia por esse rotavírus, que é uma diarreia que muitas vezes pode levar a criança a óbito. Com 2, 4 e 6 meses, nós também temos a pentavalente, que na pentavalente nós vamos ter a DTP, que é contra difteria, tétano e coqueluche, que o P é do pertussis, que é o nome da coqueluche, contra a hepatite B, contra alguns tipos de meningite e contra também a influenza. A influenza é a gripe. Essa a criança vai tomar com 2, 4 e 6 meses. E também vai tomar a VIP, que é para poliomielite. Hoje nós sabemos que acabou aquela oral é só lá para frente. A oral nós vamos tomar só com 15 meses, né? Com 1 ano e 3 meses. Então com 2, 4 e 6 meses nós vamos tomar a VIP. Hoje em dia é injetável também, que é contra a paralisia infantil. Com 3 meses, 5 meses, nós vamos tomar a meningocócica C, que é muito importante, né? Para poder evitar as formas graves da meningite, que a meningite é uma doença muito grave e pode levar também a criança a óbito, ou então pode causar algumas deficiências, a criança ficar com problema cerebral, né? Ficar com algumas paralisias. Então a meningite é uma doença muito grave que nós temos que tomar muito cuidado. Essa nós vamos tomar aos 3 e aos 5 meses. Aos 9 meses nós vamos tomar a de febre amarela. Atualmente a de febre amarela é no país todo, porque antes era só para quem ia viajar para as zonas endêmicas, né? Zona endêmica é a zona que tem muito daquela doença, como é o caso do norte e do nordeste do país. Quando nós mudamos para o nordeste, há 4 anos atrás, nós tivemos que tomar de febre amarela. Mas, como houve um surto muito grande da febre amarela no país todo, principalmente aqui em Minas Gerais, nós tivemos vários óbitos de febre amarela, então se preconizou essa dose aos 9 meses para todas as crianças que nós temos que vacinar contra a febre amarela. Aos 12 meses, né, com 1 ano de idade, nós vamos ter também a tríplice viral, que é contra sarampo, cachumba e rubéola, e vamos ter alguns reforços, que é o caso do reforço da pneumocócica e é o caso do reforço da meningocócica. E nós temos aos 15 meses, que nós vamos ter a VOP, que aí vai ser a oral, aquela oral que tinha antiga da paralisia infantil, nós vamos tomar aos 15 meses. Vamos ter também a vacina da hepatite A, né? A hepatite B nós tomamos ao nascer e depois com 2, 4 e 6 meses. E aos 15 meses nós vamos tomar contra a hepatite A. E vamos tomar também a tetraviral, que é contra o sarampo, a cachumba, a rubéola e a varicela. Então tem que ficar muito atento, mamãe, que o dia que é das vacinas, principalmente com 2 meses, 2, 4 e 6 meses, que a criança toma várias vacinas, né? Olha aqui, ó, com 2 meses ela vai tomar a pentavalente, vai tomar a VIP, vai tomar a rotavírus e vai tomar a pneumocócica. Normalmente tem algumas reações, né? A criança fica muito enjoadinha, a criança chora o dia inteiro, normalmente o local fica um pouco vermelho. Então é o dia da mamãe ficar em casa. Não é para você levar a criança para vacinar e arrumar um monte de coisa para fazer na rua, não. O dia da vacina é o dia da mamãe se dedicar a seu filho.
Então, uma coisa importante, ir mais cedo. Por quê? Porque se ocorrer alguma reação mais grave, algum problema, tem como você voltar ao posto de saúde. Que se você deixar para vacinar no final da tarde, se tiver alguma reação, você vai passar a noite toda, muitas vezes, com a criança com aquela reação vacinal. Então, o ideal é de manhã cedinho você ir vacinar a sua criança, lembrando de levar sempre o cartão de vacina, que é importantíssimo. O cartão de vacina você tem que guardar por toda a sua vida, aquele cartão de vacina da sua criança. Então, muito cuidado. É bom você ter uma pastinha, né? Tanto a Tawane quanto a Angélica, a Leide, que também tá para ganhar neném, tem uma pastinha para você guardar as coisas da sua criancinha. Então, cartão de vacina, algum medicamento que ela tá tomando, tudo isso você tem que guardar. A Ana está perguntando aqui o seguinte, a vacina que é dada no bracinho da criança, falou da casquinha, e se não der a casquinha? Olha, se não der, é bom você voltar ao posto de saúde, porque o correto, o ideal, é que aplica a injeção, a vacina, ela vai criar aquela casquinha está, entre aspas, está demonstrando que teve a reação legal para a criança. Então, se não deu casquinha nenhuma, é bom você retornar ao posto de saúde e conversar com a enfermeira para ver qual procedimento vai se tomar. Então, algumas reações, gente, é comum. A gente tem que entender qual que é a reação que é comum após a vacina e qual que não é, que você tem que voltar ao posto de saúde ou tem que procurar o médico ou um hospital. Então, comum, normalmente é dor no local, uma vermelhidão, fica meio durinho aqui no braço da criança, normalmente é na perninha, aqui no vasto lateral da coxa, hoje em dia que se aplica a vacina em criança. Então, normalmente fica meio durinho no local, algumas vezes dá uma febrezinha baixa de 37,5. Isso normalmente ocorre porque é quando o bichinho que está ali, muitas vezes é o vírus atenuado, que é, como é que a gente pode falar para vocês entenderem? É você pega o vírus, dá uma cepada nele ali, para ele poder ficar meio capengando. Ele não vai te causar a doença, mas ele vai ajudar o corpo a produzir os anticorpos para aquela doença. Então, por isso que muitas vezes dá uma febrezinha, a criança às vezes tem uma coriza, tem essa vermelhidão, endurecimento no local da coxinha, ela fica com a dor na perninha, isso é muito comum. Agora, não é comum, se você após a vacina, você chega em casa, a criança começa a ter convulsão, começa a ter broncoespasmos, né? Aquela respiração dela vai ficando acelerada, começa a ter vômito, começa a ter febre muito alta, aí você tem que retornar rapidamente ao posto de saúde, viu, mamãe? Então fique atenta, se ela tem, né, convulsão, vômito, começa a respiração a ficar acelerada, você vai medir a febre, ver que está com febre muito alta. Eu tô falando a questão da medir a febre, que toda mamãe tem que ter em casa um termômetro, viu? Qualquer um daqueles termômetros é fundamental, porque não existe negócio de você colocar a mão e falar, tá com febre, tá sem febre, não. Então toda mamãe tem que ter um termômetro dentro de casa, que aí qualquer coisa, você viu que a criança ficou mais amuadinha, você tem que medir a temperatura. Então se ficou com febre muito alta, você fica, né, atenta e retorna ao posto de saúde ou procura um médico rapidamente ou sua enfermeira para poder tomar as providências que são necessárias naquele momento. E as vacinas devem ser tomadas mesmo que a pessoa esteja com alguma doença. Por exemplo, se ela está com a febre baixa, você pode levar. Se ela está meio gripadinha, você pode levar para vacinar. Se ela está um pouco desnutrida, né, um pouco abaixo do peso, você também pode vacinar. Se está com uma diarreia leve, também pode levar. Alguma doença de pele, se está tomando algum antibiótico, se está com baixo peso, criança que está internada, algumas doenças que estão internadas no hospital, pode vacinar. E se você tem alguma dúvida,
vá no posto e consulte a sua enfermeira lá, ou seu enfermeiro, para saber se aquela doença que sua criança está no momento, se pode ser vacinada ou não. Então é muito importante a vacina, viu, gente? É uma coisa muito fundamental que nós sabemos hoje em dia. Teve por volta de 1940, 1930 por ali, 1930 que nós tivemos ali a Guerra das Vacinas, porque Oswaldo Cruz quis vacinar a população toda, só que era obrigatório, então isso causou muito problema. Só que com o tempo nós fomos observando, as pesquisas foram mostrando que a vacina é extremamente importante para a criança, para evitar doenças futuras. Então lembre-se de vacinar sua criança e fique atenta aí toda mamãe. Vamos falar agora de algumas palestras que nós vamos dar hoje. Hoje eu faço uma palestra lá na Associação Vida Nova. Quero agradecer aí a Geralda pelo convite, né? Às 18h30 estarei falando na Associação Vida Nova sobre plantas medicinais. Cuidado no uso de plantas medicinais. E o Cici vai estar lá na UBS do Tenente Carlos, às 18 horas, falando sobre tabagismo e seus malefícios. Então quem está querendo parar de fumar, que parar de fumar, o fundamental é a pessoa querer. Assim como o bebê também, você primeiro tem que saber que você está doente, né, que o cigarro só causa doença e você quer parar de fumar. Então hoje tem a palestra lá às 18 horas na UBS, no posto de saúde do Tenente Carlos. Deixa eu aqui cumprimentar a Verônica. A Verônica nos representou esse final de semana. Eu quero agradecer a ela por nos representar e realmente os atletas de Santa Bárbara estão de parabéns, né? Estou aqui recebendo a informação que ela ganhou a medalha de ouro. Olha! No Campeonato Brasileiro de Interclubes, 18º Campeonato Brasileiro de Interclubes em Nova Serrana. Parabéns! Que Deus legal. abençoe também Orgulho pra Santa Bárbara. a equipe do professor Maicon Alves, conhecido como Catatal, lá de Barão de Cocais. Parabéns também, tá? Parabéns. E também a Vandercília está ligada com a gente. Um abraço, Vandercília, o Vermelhinho também, que Deus abençoe ricamente. O Alisson, o Wesley, toda a turma da Real Calçados, que Deus abençoe vocês aí. A nossa amiga Lia, Luana, que Deus abençoe todos os amigos que estão mandando mensagem também através do Facebook. Vou entrar aqui no Facebook para saber a turma toda, né? Obrigado pelo carinho. E se tiver pergunta, pode mandar pra gente. 998-22-4080. Mande seu recado que a gente vai estar respondendo. Vamos entrar aqui daqui a pouquinho no Facebook para poder responder as perguntas do Facebook também, no oferecimento de CFC Roda de Ouro. Pessoal que está querendo tirar carteira de habilitação, estou aqui com uma notícia interessante aqui do meu amigo Marquinhos. Porque esse mês é o mês que a gente comemora a Semana do Trânsito, né? Ah, legal. Semana Nacional do Trânsito. Então você que está ouvindo a gente vai poder passar lá no CFC Roda de Ouro e participar de uma promoção legal. Você vai fazer uma redação. O tema da redação é Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito. É bacana, né? Minha escolha faz a diferença no trânsito. Tem muita gente fazendo, sabe por quê? Pegando de internet para poder participar. Não precisa, não deve, mesmo porque não vai seguir aquelas regras quando você vai fazer lá um pré-vestibular, nada disso. As regras lá são simples, você vai expressar do seu coração. O que deve acontecer no trânsito hoje para poder mudar? Por que o trânsito está tão bagunçado? O que você acha que pode ser feito, que pode organizar a vida do cidadão? E a escolha da autoescola também. É isso aí. Porque se você escolhe uma autoescola ruim, você acaba também, vai demorar para poder tirar sua carteira e você não vai se tornar um bom motorista. Escolhendo uma autoescola como essa que está aí dando prêmio, dando oportunidades, você vai ser um motorista muito mais legal. Minha escolha faz a diferença no trânsito. O que você acha que deve acontecer no trânsito? Então você vai fazer a redação do coração. Se errar português, não tem tá problema, errado. Não tem que procurar acertar. Mas se errar, não vai valer pontos disso, tá? Não vai ser, eu erro um pouco, isso assim. Não, expresse. É como a oração.
Na oração você vai ficar lendo oração, não tem valor nenhum. Oração lida não tem valor nenhum. Oração é falar com Deus. Você falar com Deus anotado no papel, não adianta, você não sabe nem o que é. Eu te falar que está no seu coração. Pai nosso que está no céu, decorada não adianta. Tem que pensar, saber o que você está falando ali. Pai nosso que está no céu, santificado seja. Aí você vai descobrir que realmente vale a pena. É a mesma coisa a redação aqui, tá? Então, ó, os 20 primeiros candidatos à primeira habilitação, a entrega a redação lá no CFC, já vão ganhar desconto. 3 primeiros lugares. Primeiro lugar, 20 aulas de direção você vai ganhar. Segundo lugar, um simulador de direção, que custa em R$420, mais ou menos. Nossa, que carrão. Isso. Né? Terceiro lugar, aluguel do carro ou moto. Para adição ou mudança da categoria, 50% nas aulas de direção. Muito bacana. Legal. Então, vai lá para conferir. Maior força mesmo. Centro Mecânica Automotiva Oficina do Daniel. Quero cumprimentar o Daniel, toda a equipe também. Serviços em motores, freios, caixa de marcha, suspensão, alinhamento, balanceamento e muito mais. Meu irmão, tem que ter uma oficina que te dê tranquilidade. Você vai viajar, vai lá no sujeito que não tem responsabilidade nenhuma, aí não adianta. Tem que ir num lugar que tenha credibilidade e um preço bacana. Tudo de primeira qualidade, lá no Centro Mecânica Automotiva Oficina do Daniel, na Rua Tiradentes, 487, no bairro Santa Terezinha, em Santa Bárbara. Vamos lá então? Vamos lá. Nós estamos mandando abraço aí. Vamos mandar um abraço pro pessoal aqui da praça. É verdade, a turma está sempre ligada com a gente. Está sempre ligado, um abração. As varredeiras As também. varredeiras são uma gracinha, as meninas deixam a praça limpinha. Muito legal, um abração para vocês aí. Vamos continuar agora. Nós vamos falar de algumas plantas. Depois nós vamos falar de tosse. Agora nós vamos falar de algumas plantas para depressão leve e para ansiedade. Que a depressão, gente, é uma doença do nosso século. Por quê? Porque as pessoas têm ficado muito sozinhas, as pessoas ficam normalmente só na internet, só tem amigo virtual, aí acaba que você se deprime. Saiu uma pesquisa há um mês atrás mostrando que aumentou muito o índice de suicídio em jovens nos Estados Unidos. E o maior fator que está levando a isso é a internet, que você só fica na internet, só tem amigo virtual, aí na hora que você se toca, que quando você precisa chorar, você não tem um ombro do seu lado, quando você precisa sorrir ou estar feliz, você não tem ninguém para te abraçar, você muitas vezes entra em depressão. Então a depressão é uma doença do nosso século. E com a crise que nós estamos financeira, muita gente foi mandada embora, com isso a qualidade de vida, a sua situação financeira caiu muito, então a pessoa deprime. Então nós temos algumas plantas medicinais que podem ajudar, melhor do que você ficar tomando Prozac, ficar tomando Rivotril, ficar tomando esse monte de medicamento que te deixa dopada, muitas vezes diazepam também, você fica dopado o dia inteiro, não consegue fazer nada, o Prozac fica com aquele sorriso, você tá com a cabeça toda tumultuada e fica só com aquele sorriso Prozac. Então é melhor você usar uma plantinha medicinal. Deixa eu aproveitar, antes da planta medicinal, quero dar um testemunho aqui, inclusive, que quando você começou aqui a falar sobre as plantas medicinais, eu reclamava demais de dor onde? Na coluna. Tenho reclamado? Não. Engraçado. E uma sessão que eu fiz, tô falando não é propaganda não, não é propaganda não. Tô te falando porque tem coisas na vida da gente que eu juro pra você, Josi. Primeiro, nunca acreditei muito nisso. Nunca acreditei muito nisso. Eu fiz lá com o Dr. Alisson Oski o agulhamento a seco que na hora eu pensei, pô, mas será que isso aqui vai resolver o meu problema? Que parece tão simples, né? Tem todo um método, né? E eu fui embora e falei assim, mas... E no outro dia eu estava sentindo dor do mesmo jeito. E de repente a dor sumiu. Jóia. Ele informou para mim que eu tenho que ir lá mais vezes. Tem que ir lá mais sessões. Tem que ir lá mais vezes. Mas assim, eu estou falando porque às vezes a gente é muito incrédulo com certas coisas. E coisas que parecem realmente sem sentido. Né? Eu quero indicar, você está falando de depressão, tem tanta gente sofrendo com depressão, tem tanta gente aí triste por canto afora, e não vivendo, deixando de viver, tem tanta gente estressada, tanta gente com dor de coluna, que eu vou falar que isso é verdade. E aí eu pensei, gente, sabe que eu parei de reclamar de dor na coluna? É porque
tem essa questão, que é do agulhamento assim. Então, cada um puder buscar uma forma que não seja através dos medicamentos de farmácia, aqueles medicamentos que vão deixar a pessoa dopada. Tem medicamento de farmácia que é bacana, legal, tem que usar. Só que tem hora, meu irmão, que se puder fazer pelo naturalismo ou, né, no caso, o agulhamento, eu recomendo demais. Faça esse teste, procure lá a clínica do Dr. Alisson, na clínica de especialidades médicas e fisioterápicas. Eu não falo, eu não odeio, se eu precisar falar mentira, e ficar caladinho. É mesmo. Esse tipo de mentira, coisa ainda fala uma mentirinha aqui, nem vem com falar, faz parte da vida, né? Mas mentira séria não. Isso é muito sério. Quando ele fala de saúde, enganar os outros, tem que enganar os outros, eu não gosto disso. Tem muito, isso tem que tomar. Pagando. Bom você ter falado isso. Tem tanto de enganador aí no mundo, meu filho. Tem, e olha só, isso é muito importante que você está falando. Que antes, tanto a fitoterapia como a acupuntura eram como medicina alternativa. Só que hoje não. Tanto é que está no programa de práticas integrativas e complementares. Acabou aquele negócio de alternativo, não é alternativo não, é complementar. Então a acupuntura, assim como a fitoterapia, tem realmente um resultado garantido. Você pode estar fazendo corretamente, igual o Anderson está falando, ele tem que voltar lá outras vezes. Não é só ir lá, dar uma agulhadinha e resolveu, não. Tem algumas sessões que você tem que fazer do agulhamento seco ou da acupuntura para você realmente ter um resultado. Igual planta medicinal. Você tem que usar da forma certa, você tem que ter o diagnóstico correto, você tem que saber qual planta correta usar, qual forma de extrair aquele princípio ativo, que é o remédio da planta, qual parte da planta que você pode usar, se é a raiz, se é a casca, se é o caule, se é a folha, se é a flor, quanto tempo você tem que tomar aquilo, qual a dosagem correta de você tomar. Tudo isso é importante para que a planta medicinal tenha um bom resultado, ou no caso da acupuntura também. Então foi muito legal o Anderson ter falado que ele tem a experiência própria. Então, plantas aqui para depressão e ansiedade. Nós temos o Hipérico perforatum, que é chamado de erva de São João, ou hipericão, que é o nome popular dele. Você pode usar folha ou a flor do hipericão. Tem que tomar a infusão que você faz, né, da folha ou da flor, que é jogar água fervendo em cima, tampar e abafar. E você pode tomar de 2 a 3 vezes por dia. Se passando 2 semanas você vê que você está muito paradão, você pode diminuir para 2 xícaras por dia ou até 1 xícara por dia, se muitas vezes aquela ansiedade, aquela depressão está te levando à insônia. Tem que tomar cuidado com o hipérico perforado, que ele interage com o anticoncepcional. Então, muitas vezes, ele diminui a atuação do anticoncepcional e aquela pessoa, aquela mulher pode engravidar. Então, tem que tomar cuidado. Cuidado também com quem está usando digoxina ou algum anticoagulante, como é o caso da varfarina. Então, o hipérico perforado, que é o hipericão ou a erva de São João, ele pode ser utilizado, mas não por pessoas que tomam anticoagulante ou tomam digoxina ou a mulher que está fazendo uso do anticoncepcional. Temos também a pipermetisticum, que é a cava-cava, também muito utilizada. Nós vamos utilizar o rizoma dela. Como eu expliquei no programa passado, o rizoma não é raiz. Rizoma é o caule que fica dentro da terra. Diferente, a raiz fica dentro da terra também. E o rizoma é um caule que fica dentro da terra. Então você pode fazer aí a decocção. A decocção é a gente ferver. Você ferve a cava-cava, o rizoma da cava-cava, e pode usar de 2 a 3 vezes por dia. Sempre eu falo, gente, você começa a utilizar e aguarda ver se você está indo bem com aquela planta. Se você começou a ter vômito, ter diarreia, algum problema na pele, alguma dermatite, né? Você para de tomar essa planta, pode me perguntar, né? Estou aqui sempre no programa, ou pode perguntar também no programa do Dr. Cici, que ele informa corretamente. Mas se você começou a utilizar a planta começou a fazer mal, você tem que parar. Não insiste não, tá?
Temos também aqui, ó, vamos voltar ali no pipe metístico, na cava-cava. A cava-cava tem um porém, você tem que tomar no máximo por 3 meses. Então, depois de 3 meses, você tem que dar um tempo e ver se entra com outra planta medicinal ou se dá uma paradinha para ver se você conseguiu superar aquela depressão e aquela ansiedade. E a cava-cava é contraindicada para quem tem problema hepático. Por exemplo, para quem teve ou tem hepatite, para quem teve ou teve cirrose hepática, para quem teve icterícia. Então, quem tem algum problema de fígado, que é um problema hepático, ele tem que evitar a cava-cava. Aí ele pode usar a erva de São João ou também outras plantas que nós temos, como é o caso da passiflora incarnata, que é o maracujá, a valeriana officinalis, temos também a matricária recutita, que é a camomila. Então são sedativos leves que nos ajudam também muito aí a ficar mais tranquilo. E quando você estiver usando, gente, uma dessas plantas, ou a cava-cava, ou a erva de São João, ou a passiflora, o maracujá, ou a valeriana, ou a camomila, você tem que evitar bebidas alcoólicas, viu? Você não pode tomar bebida alcoólica junto com essas plantas que são para te acalmar, não. E também evitar dirigir para pegar muito longe, dentro da cidade, tudo bem. Mas tem que evitar dirigir, pegar essa BR, nossa, que é muito perigosa. Por quê? Porque pode causar sonolência. Então o perigo é esse. E a dica melhor, gente, para a gente poder evitar a depressão e a ansiedade, é viver bem, é viver tranquilo, é saber que muitas vezes o problema não está nas nossas mãos, independe da gente resolver, né? Que muitas vezes é o marido que está desempregado, a questão do desemprego está no país todo. Às vezes é problema de alcoolismo, né? Se está com problema de alcoolismo, vamos lá procurar o AA. Não tem vergonha nenhuma em ir para o AA. Pelo contrário, né? É a pessoa que você está simplesmente melhorando sua autoestima quando você para de beber. Quando você vê que o álcool está te fazendo mal, você está assim, tem que dar graças a Deus de você ter descoberto que o álcool está te causando mal. Então não é vergonha nenhuma procurar o AA. Então é bom fazer uma atividade física, né? Nós temos o Profit, temos a academia estilo, que nós podemos ali fazer uma atividade física que ajuda. Eu estou até voltando hoje lá para a hidroginástica, muito legal a hidroginástica, além do astral gostoso que é na piscina, a gente fica brincando e rindo o tempo todo, então isso é muito bom. Fazer uma caminhada, então a atividade física é muito bom, viu, gente? Para poder você melhorar o seu astral. Durma bem, né? Eu falei aí sobre o maracujá, sobre a valeriana, sobre a camomila, tem a erva cidreira também, que nos ajuda a dormir, porque se você não dorme bem, você acorda no outro dia muito mais nervoso, muito mais agitado, e aquilo só vai piorar o seu caso. E sem estresse, viu, gente? Relaxa. Sabe? Não adianta ficar pirado, que eu quero resolver, eu tenho que arrumar emprego, eu tenho que arrumar isso. Não adianta, calma, que tudo tem o seu tempo. Podemos entrar agora com o nosso intervalinho e vamos voltar falando sobre plantas para hemorroida e plantas para tosse também. Inclusive, deixa eu só falar aqui antes de ir para o intervalo, que eu fui uma vez consultar com um amigo meu e ele falou o seguinte: Anderson Pena, falei assim, conta, doutor, conta para pagar, não sei o que, por mais de confusão e tal. Falei assim, eu vou falar com o seu negócio. Está preocupado em pagar as contas, né? Estou preocupado em pagar as contas. Se você morrer, você vai morrer. Vai morrer, você vai morrer. Se você ficar assim, você vai morrer. Se você morrer, não vai pagar ninguém. Aí pelo menos você picadinho, você paga, vai pagando as contas do picadinho. Exatamente. Não pode deixar de pagar, mano. O cara que compra tem que pagar, porque a pessoa, senão você vai deixar de ser depressivo e vai deixar o amigo depressivo com quem você comprou. Aí o cara não consegue pagar as contas dele. Não dá cano nos outros, que é feio demais. Mas, igual eu te falei, se ficou desempregado, vai fazer o quê? Tem que chegar para a pessoa e falar assim: amigo, o negócio é eu vou te pagar, mas tenha calma comigo. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu vou te pagar. Calma comigo. Não adianta morrer. Morrer não vai resolver o seu problema.
tá? Isso. Deprimir não vai resolver o seu problema, só vai te atrapalhar. E outra coisa, Anderson, a gente tem que observar, principalmente nós mulheres, que somos muito eufóricas com compra, que a gente tem que comprar quando a gente tem condição, gente. Quando você não tem condição de comprar, seu marido está desempregado, você está desempregado,